quando que começou vocês... Muitas pessoas também abriram caminho antes de vocês. Sim, Azaf, Ademar, Sóstenes, Daniel Souza. Mas parece que a cada década teve um movimento de Deus, assim, né? Com os artistas também, né? Então, a gente vê isso acontecendo desde lá de trás, né? Sim. A gente vê que a nuvem, ela movia e os coatitas eram os primeiros a identificar e eles iam para debaixo da nuvem. Amém. E aí Bezalel, que entalhou um artista, o primeiro artista da Bíblia ali, ele era um artista, né? Ele era que identificava a nuvem e tal. Então a gente vê que isso foi acontecendo, né? Com as primeiras composições da nação, depois outros ministérios começaram também a só cantar hinos, corinhos, harpa e começaram a compor as canções. Suas próprias. Então, a cada década ali teve seus marcos no meio, no início, no fim. E vocês apareceram no Brasil de uma forma totalmente diferente, com um louvor totalmente diferente, com uma quantidade muito diferente. Rapaz, era uma cidade. Era mesmo. A cidade canta. Era... É verdade. E também com adoração espontânea. Sim. E com tudo, e com essa liberdade no espírito. Mas quando foi ali em idade, assim, que você viu que, assim, eu acho que eu não sou normal, não. Acho que o ministério não vai ser um ministério comum, assim, não vai ser uma coisa assim. Algo de errado não está certo. Como você percebeu isso? É verdade. Olha, eu vou falar uma coisa aqui que... Você teve um momento que você era comportada? Ou, assim, eu era mais tradicional? Sim. Porque vocês eram batista, né? A gente sempre foi batista renovado, que é o movimento carismático, o movimento do Espírito Santo. No Brasil, no mundo, ele tomou o nome de carismático e os católicos também se chamam carismáticos quando eles têm fluir no Espírito, os dons do Espírito. No meio evangélico brasileiro se chama renovação espiritual. Então, nós somos batistas renovados. A Lagoinha foi a primeira igreja batista, na época, até a ser expulsa, né, da convenção. Hoje já houve reconciliação, foi Expulsa até na minha mesmo. geração. Expulsa mesmo. E assim foram os presbiterianos, os metodistas. Houve um mover do Espírito que se chamou renovação. Então, eu já nasci num contexto que era batista, mas com o poder do Espírito. E, ainda assim, a gente tinha tudo muito formatado, né? E eu fui crescendo, a gente tinha momentos de louvor muito especiais na igreja, mas a gente tinha muitos limites. E a gente ficava muito preso ainda na expressão. Eu lembro que eu via uma mulher da nossa igreja que era mais assim expansiva e ela ajoelhava para adorar e aquilo, todo mundo olhava para ela, julgava aquilo, criticava Você também aquilo. na época ou não? Eu era menina, né? Eu tava... acho que eu não tinha tanta maldade no meu olhar, Sim, era mais mas um a costume, cultura era muito rígida, apesar da gente já ser mais livre do que outros contextos. E aí, resumindo uma longa história, quando eu era adolescente, eu comecei a ter mais experiências minhas mesmo com o Senhor. Desde a infância eu tinha, mas aquele anseio por Deus começou a me consumir. E eu queria algo mais, E eu ia com a Jocum todas as férias escolares para viagens missionárias. King's Kids, eu fui da primeira turma. E aí a minha vida foi marcada, o Senhor me deu um chamado muito forte que envolvia música e missões. Eu não sabia o que isso ia dar. Eu achava que eu ia ser uma missionária de longo prazo em algum lugar do mundo. E eu fui parar, né, depois que eu consegui, né, meus pais me apoiaram, tranquei a faculdade de Direito para ir para o seminário. E cheguei num lugar inusitado, que nem era Jocum, onde eu sempre cresci achando que eu ia. Eu fui parar no Christ for the Nations, que é o Instituto Cristo para as Nações, em Dallas, Texas. E quando eu entrei no primeiro culto lá da chapel, que eles chamam, né, da faculdade lá, quando eu entrei, a presença de Deus, os louvores, a excelência, mas assim, muito mais aquilo que a gente sentia mesmo no Espírito, aquilo me consumiu. Eu falei, achei. É aqui meu lugar. Achei. E ali eu fui realmente exposta, né? Eu acho que para você ter visão, você tem que ver. Eu vi algo que eu falei, eu quero isso. Eu vi pela primeira vez os cânticos espontâneos, eu vi pela primeira vez os cânticos proféticos, canções que eram cantadas e tocadas sem nenhum ensaio, todo mundo fluindo junto, né? O que hoje, assim, todo mundo que está me ouvindo acho que entende o que é isso, mas na época parecia algo surreal. Ninguém tinha visto, né? Nunca.
uma liberdade. Eu vi aquele auditório com uns 2.500 alunos pulando igual pipoca, sabe? Celebrando a presença de Deus. E aqui, um movimentozinho era criticado, né? As pessoas ajoelhadas, as pessoas se derramando, as pessoas passando mesmo, assim, de todos os limites que eu conhecia. E aquilo, assim, para mim, achei minha tribo. E, realmente, eu fui exposta mesmo a algo que me transformou. E eu achei que eu ia para algum lugar, né, do mundo, e o Senhor me fala, volta para o Brasil. Isso tudo não tinha Diante do Trono. Caramba! Não. Eu fiquei desesperada. Desesperada, porque realmente essa paixão assim pelas nações sempre me queimou muito dentro de mim. E aí eu voltei, e eu não sabia o que Deus queria fazer, né? Era escrever uma nova história para a adoração brasileira por meio dessa menina. E nós... Você tinha quantos anos nessa época? 19 anos. 19. Novinho. Quando eu voltei para Lagoinha, né, eu creio que para um tempo como esse também, eu nasci filha do pastor, né? Sim. Porque toda a confiança, né, a gente já vivia, sério, a gente já vivia na igreja momentos de adoração muito intensos, mas com muitos limites, na sim. expressão principalmente. E aí ele começou a me permitir introduzir as coisas novas que eu tinha visto e que eu mesma tinha que ter fé para me mover nelas. Porque uma coisa é você ser uma aluna, né? Eu nunca ministrei, até então não tinha ministrado lá no altar do CFNAI. Você era do El Chamar. O El Chamar é um grupo que veio antes do Diante do Trono, precursor, e eu era a mascote. Eu tinha 12 anos, que eu sempre fui muito afinadinha. Né? Minha avó cantava no El Chamar, minha mãe cantava no El Chamar. O Vona sabe. grupo mesmo. O Vona de sabe a senhoras. história, sempre que ele sabe a história. Obrigada. E ali a gente tinha muito já ministrado. a orquestra já existia, a orquestra já era uma realidade na nossa igreja local. E, assim, essa excelência musical, sabe? Das harmonizações, do trabalho vocal, toda a técnica. Eu aprendi muito mesmo com o maestro Robinho e o maestro Sérgio Gomes. E, então, quando eu voltei, aí tem uma outra parte da história, né? Estou falando demais? Não, oxe, é isso pelo que a amor gente de quer. Deus. Estamos Tá. aqui curiosos. Depois eu vou fazer um podcast com o Brunão, que eu quero te conhecer também mais. Não só assim, eu vou ouvir tudo que já está aí no canal. Isso. Imagina se fala, não, tá, Ana, para um pouquinho. Jamais. Então, quando eu voltei do seminário, eu tive assim, um choque cultural reverso, que hoje a gente entende muito bem disso. Meu esposo é especialista, né, em missões, antropologia e tal. Então, eu entendi que na minha volta, toda a expectativa frustrada de não ir para o campo missionário e esse choque reverso de voltar para uma realidade que eu tinha que transformar, né? Aquilo não estava pronto. Não sei se vocês se identificam com isso, mas às vezes na igreja local a gente se sente muito só. E quando você vai para um seminário teológico, para um lugar em que todo mundo foi, com mais ou menos todo mundo com o mesmo anseio, você acha que encontra os seus iguais. Sim. Encontrei minha Por isso que tribo dá muito mesmo. casamento nesses lugares, porque você encontra pessoas com o mesmo anseio. E, então, eu voltei para um lugar onde eu me sentia um peixe fora d'água. Entendeu? Eu era uma jovem assim que eu estava sempre com os mais velhos, nunca fui muito descolada, sempre fui muito séria, não sei. Amadureceu muito, muito cedo. Aham. E eu acho que é coisa de filho mais velho também, né? Que cuida dos irmãos, não sei. Virou uma jovem senhora. É muito, assim, responsável. Então, assim, eu voltei, né? E foi muito difícil a minha volta. Mas, nessa volta, eu vivi um quebrantamento muito grande. E mesmo que eu tive a minha conversão ainda aos 8 aninhos, o batismo com o Espírito também ainda criança, foi nesse quebrantamento, né? Você pode olhar na sua história, onde estão os quebrantamentos? Ali é que você realmente tem algo novo sendo gerado, né? E nesse quebrantamento, comecei a compor. Não tinha canções ainda. Eu tinha brincadeiras com os meus irmãos. Eu e o Dedé, a gente sempre brincava de compor, mas canções de adoração nasceram da minha dor. Uma dor terrível. Outro dia a gente conta essa. Então, eu comecei a compor e apresentei para o meu pai as músicas, apresentei para o maestro, né, o Sérgio Gomes. Meu pai, ele tinha voltado da Índia para sondar a terra, espiar a terra para o primeiro trabalho missionário sustentado pela nossa igreja. E lá na Índia, ele foi cativado, né, pela necessidade do tráfico humano.
Nossa. Ele viu a cena que o tocou, foi um caminhão com motor ainda quente, estacionado, embaixo uma menina jogada, ainda viva, na zona de prostituição chamada Luz Vermelha, Red Light, em Mumbai, onde mais de 300 mil mulheres se prostituíam. Nossa. E ele voltou falando, nós temos que fazer, então, algo nisso. E, então, quando eu contei das músicas que estavam nascendo e tal, aí ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, vamos gravar um CD da igreja e todos os recursos nós vamos juntar para enviar as primeiras missionárias. Então, foi assim, sabe, um encaixe perfeito. Assim surgiu o Diante do Trono. E assim surgiu Diante do Trono, gravando as minhas músicas. Então, eu comecei a assumir uma Suas posição... músicas já tinham sido inseridas na igreja antes da gravação? Não. Não? Caramba. Aí eu O fui... o Chamar? É o Chamar. O Chamar Uhum. tinha canções suas ou não? Não. Todas eram versões, tipo Só que coral. então você compunha também E desde o menina, desde louvorzão- adolescente. E o louvorzão da década de 80, de 90, Sim, que sim. todas as igrejas do Brasil cantavam, a gente cantava também. Sim. E a gente sentia muita presença do Senhor. Né? Só que aí a gente agora tinha algo da nossa identidade, né? Algo gerado ali, por mim e pelos nossos arranjadores. A gente começou pela primeira vez a fazer os nossos arranjos. E eu comecei a assumir esse lugar de liderança. Eu que não me via nessa posição, porque eu era muito nova, né? Comecei a ensinar, comecei a falar o que eu via no meu coração, né? O que eu tinha visto também lá no seminário, que quem sabe a gente fazia isso, aquilo e tal. Então, começou realmente algo novo para nós. E o seminário durou quanto tempo? 1 ano. 1 ano. Em 1 ano, Senhor. E nesse Caramba. 1 ano você nem chegou a ministrar no seminário? Não. Só ficou como aluno o tempo inteiro? Como aluno, cantava no Então, coral. os espontâneos que estavam acontecendo durante o culto, você estava fazendo lá embaixo? Eu estava fazendo no banco, Estava no com banco ali, certeza, fluindo, aprendendo. intensamente, aprendendo.